Olá, seja muito bem-vindo em mais um dia desse desafio 30 dias de gratidão. E aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as maiores dificuldades que eu tive no início da minha conversão. E eu confesso que já se passaram... Estou um pouco ruim de conta, deixa eu ver aqui. 15 anos. 15 anos eu aceitei Jesus. Faltava uma semana mais ou menos para eu completar 16 anos. E amanhã já é meu aniversário. Amanhã eu completo 31. E há 15 anos eu me converti. E no início da minha conversão eu tive algumas dificuldades, o qual eu vou estar compartilhando aqui com você nesse vídeo. E assim, a primeira grande dificuldade que eu tive foi roupa. Eu sempre falei, eu me converti na Assembleia, e até hoje eu estou na mesma igreja da minha conversão, e eu falava pro pastor, já não tinha roupa, porque eu só tinha short curto, ou até mesmo calça, e na igreja eles usavam vestidos ou saias, mulheres, e eu falava pro pastor, olha, eu nunca vou usar saia, eu nunca vou usar vestido, porque eu não tenho jeito, eu não tenho modos. Eu sempre fui, na minha infância, assim, uma menina meio moleque macho. E nunca gostei de usar vestido, calça. Sempre sentei igual menino, de qualquer jeito, sabe? Então, eu não tinha modos nenhum para usar saia, calça, nem gostava. E eu falava pro pastor, olha, nunca, eu não vou usar calça, não vou usar saia, não vou usar vestido, eu não gosto, não me sinto bem. Ele falava assim, Tamires, você pode ficar à vontade. Quando você sentir no seu coração, você vai usar. E eu não tinha roupa. E passou um tempinho, eu comecei a ficar assim incomodada com a calça que eu ia, com o short, bermudas que eu ia. E eu comecei a ficar incomodada. Eu falei com a esposa do pastor. Eu falei, irmã Angélica, eu quero vir para a igreja de saia ou até mesmo de vestido, mas eu não tenho roupa. Como eu contei aqui num vídeo anterior do meu testemunho, minha infância, minha adolescência, a gente tinha uma situação um pouco precária e a gente vivia muito de doação de roupa. Era muito difícil a gente ir numa loja comprar roupa, a gente não tinha condições. E eu falei para ela, olha, eu quero, mas eu não tenho. E ela conseguiu umas 2 peças de roupa para mim. E eu comecei a ir para a igreja com um pouquinho de tempo. A princípio eu falei que eu não ia usar nunca, mas a partir de um tempo a gente começa a sentir vontade de usar. Não é nem que não pode, que você não deve. É que o Espírito Santo de Deus ele vai te tocando, porque é todo mundo usando ali, né? Então a gente acaba sentindo vontade também de estar. E ela me conseguiu essas 2 roupas e eu ficava indo para a igreja com uma roupa e no outro dia eu ficava trocando porque eu só tinha essas 2 peças de roupa. Então, essa foi a primeira grande dificuldade que eu tive assim que eu entrei para a igreja, porque eu não tinha roupa e também não gostava de usar saia ou calça e eu achei que eu nunca fosse usar um dia na minha vida, porque eu nunca tive jeito. E ela me arrumou essas 2 peças, né? E eu até ficava assim, algumas pessoas até falavam, Tamires, você só tem essa roupa. E eu até, por algumas vezes, eu ficava assim, poxa, eu não vou mais pra igreja, só tem essa roupa, os outros vão começar a reparar. E quando a gente tem 15 anos, 16, a gente tem um pouco assim de... como eu posso dizer? Uma... Gente, me fugiu a palavra agora. A gente não quer ficar indo com a roupa repetida agora. Eu não me veio agora a cabeça qual é a palavra que eu tenho que usar. Mas a gente fica se sentindo desconfortável das pessoas estar reparando que a gente só tem aquela roupa para ir para a igreja. Mas aí com o tempo eu fui ganhando outras roupas e aí esse problema foi amenizado. A segunda grande dificuldade que eu tive quando eu entrei para a igreja foi que as pessoas esperavam, criticavam muito. Algumas pessoas, principalmente que não eram da igreja, pelo fato da gente estar na igreja, achava que a gente tinha que ser perfeito. Às vezes, dentro de casa, alguns amigos, que eu achava que eram meus amigos, e eu sempre convivi no meio de pessoas que não eram evangélicas, pessoas que falavam palavrões, e assim, no início da minha caminhada, a gente, uma vez ou outra, escorregava e saía um palavrão, e algumas pessoas começavam a criticar, ué, você não é da igreja? Tá falando palavrão, e aquilo me fazia tão mal, porque eu me sentia mal de ter falado aquilo
E a crítica das outras pessoas me fazia sentir muito mais mal ainda. E é muito difícil, porque a gente está começando a caminhar e a gente não é perfeito. Pode passar 10, 20 anos caminhando, a gente nunca vai ser perfeito. As pessoas precisam entender que nós, evangélicos, somos seres humanos, como qualquer outra pessoa, de carne e osso, sujeito a errar, como qualquer pessoa. E as pessoas acham que a gente, por ser da igreja, tem que ser perfeito, tem que ser santo, e começam a julgar se a gente faz uma coisinha errada. E no início da nossa conversão, esse julgamento é muito ruim. Desculpa. Esse julgamento é muito ruim, porque a gente começa a olhar, poxa, eu tô fazendo isso de errado, não sou digna de estar na casa do Senhor. E a gente pensa em desistir. A outra grande dificuldade que eu tive durante a minha conversão foi uma luta espiritual dentro da minha casa. Como eu falei no meu testemunho anterior, minha mãe era da macumba, minha irmã era da macumba, minha família cresceu nesse meio. E muitas das vezes eu ia para a igreja, um ou outro escondia minha sandália, tentava me impedir de alguma forma, falava que eu estava indo à toa, que aquilo dali não ia durar muito tempo. Então, quando a gente está sozinha, caminhando sozinha em meio da nossa família, que não é evangélica, a dificuldade é muito maior. Mas durante a minha caminhada, eu tive muitas pessoas que me apoiaram, que oraram por mim, que falaram, Tamires, é assim mesmo, você tá aprendendo. É como se a gente estivesse engatinhando. Depois a gente vai andando e depois a gente corre. E no início da nossa conversão é muito difícil. Eu acredito que o primeiro ano da nossa conversão é o mais difícil de todos. Quantas vezes eu chorava, quantas vezes eu achava que eu não ia conseguir, porque principalmente por causa que as pessoas criticam demais. Acham que a gente tem que ser perfeito. Eu acho que de tudo, essa é a maior dificuldade de todas. Até hoje, as pessoas criticam muito, achando que a gente tem que ser perfeito, e quando a gente erra, a gente pode fazer 10 acertos. Mas quando a gente erra, um tantinho que seja, as pessoas começam a lembrar a gente somente pelo erro. E a crítica até hoje continua sendo muito grande, o impedimento de muitas pessoas caminharem na presença do Senhor. E foram essas grandes dificuldades que eu passei, né? E graças a Deus eu agradeço ao Senhor, porque se passaram 15 anos, eu nunca me desviei do caminho do Senhor, até porque quando eu entrei para a casa do Senhor, eu só queria paz na minha vida. E a paz que eu encontrei quando eu encontrei Jesus, a paz que entrou no meu coração, é uma paz que eu nunca havia sentido antes. Era uma coisa assim sensacional. E eu falava assim, que isso nunca venha sair do meu coração. E isso nunca saiu até hoje. E eu peço ao Senhor que permaneça para sempre essa paz dentro de mim. Não. Eu acredito que quando a gente entra para a igreja com foco e com objetivo em alguma coisa assim, alguma bênção, alguma coisa específica, a gente permanece por pouco tempo, principalmente se aquilo que a gente tanto quer não acontecer no momento que a gente está esperando. A gente geralmente é um pouco apressado, né? A gente já entra para a igreja e já acha que no dia seguinte já vai receber tudo aquilo que a gente pediu, mas não. Aí tudo tem um tempo certo de acontecer. E a gente tem que saber esperar o tempo do Senhor. E quando a gente fala, Senhor, vou entrar para a tua igreja porque eu quero uma bênção, e a bênção não aparece, geralmente a gente sai. Agora, quando a gente vem para a presença do Senhor, preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa paz, com a nossa salvação, é aí que a gente permanece firme por mais tempo. Eu acredito que a maioria das pessoas, elas chegam até Jesus por causa de uma dificuldade. Seja uma dificuldade financeira, seja uma doença, seja uma libertação, eu acredito que as pessoas chegam até Jesus porque precisam de alguma coisa. E isso é totalmente comum. Mas quando a gente chega lá dentro e a gente ouve a palavra e a gente
e aquilo entra dentro do nosso coração, a gente começa a enxergar uma série de possibilidades e começa a entender o porquê que a gente está ali. E é isso que tem me mantido de pé até hoje. Foram 15 anos que se passaram. Eu vou ser bem sincera para você. Tiveram dias que eu pensei em desistir, pensei que não ia aguentar, dias que eu chorei, dias que eu fiquei triste em casa, sem vontade de ir ao culto. Mas são fases e momentos que a gente passa e Deus entende. Mas eu nunca cheguei a sair da presença do Senhor. A gente erra, porque a gente é falho, a gente é ser humano. E Deus, ele nos compreende. O que mais agrada ao coração de Deus é ver a gente se esforçando para não errar. E é isso que tem mantido de pé. Eu passei por muitas dificuldades. Minha mãe no centro, minha irmã, meu avô, e eles bebiam demais. Era muito difícil mesmo. Muito difícil, principalmente quando a gente não tem o apoio da nossa família. É muito difícil a gente caminhar. Mas em todos os momentos, Deus estava falando comigo. Deus usava a palavra, Deus usava um irmão, Deus usava o pastor, pastora, e me dava uma palavra de ânimo. E no momento que eu achava que eu não ia conseguir, sempre chegava um irmão e falava: não desista, mesmo fraquinha, vai. Você vai conseguir, não desista, não desista. E como diz a palavra do Senhor, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E de lá para cá eu tenho me esforçado. Tenho me esforçado. Sou falha, sou um ser humano falho como qualquer outra pessoa, mas eu tenho me esforçado para estar agradando ao meu Senhor. Essas foram as maiores dificuldades que eu passei e eu enfrentei porque Jesus me ajudou. Segurando as minhas mãos e falou assim: Tamires, não temas que eu te ajudo. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eu estou firme, eu estou de pé na presença do Senhor até hoje. E eu peço muito ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu não posso dizer, eu nunca vou sair da presença do Senhor, nunca vou me desviar. Isso é uma coisa que não pertence a mim, porque faz parte do futuro. E o futuro a Deus pertence. Mas é algo que eu tenho no meu coração, de jamais abandonar o meu Senhor. Principalmente porque o meu alvo não é nenhum tipo de bênção. O meu alvo é a minha salvação. Eu tenho certeza, a minha esperança é que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja e eu quero estar com o meu Senhor. E é isso, essa base praticamente que tem me mantido firme de pé na presença do Senhor. E eu espero que, se você está passando por alguma dificuldade, se você não entrou ainda para a igreja e acha que pode ser muito difícil, eu nunca vou mudar, eu nunca vou conseguir largar isso. Tem algumas pessoas até que pensam: depois que eu largar o cigarro, eu entro para a igreja. Depois que eu largar a bebida, eu entro para a igreja. Depois que eu comprar algumas roupas assim, eu entro para a igreja. Mas a gente tem que chegar e ir para a presença do Senhor do jeito que a gente tiver. Seja fumando, seja bebendo, se prostituindo, a gente tem que ir. Porque a mudança quem faz é Deus. É Deus quem faz a mudança, não é o pastor, não é você que vai conseguir se mudar sozinho. Quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu já vi pessoas tentando sozinho. E sozinho é muito difícil. Pode ser que tenha algumas pessoas que consigam, mas sozinho é muito difícil. Com a ajuda de Deus é muito melhor. Então, seja do jeito que você tiver, venha. Que Deus, ele é especialista em transformar e em mudar as pessoas. Assim como ele tem me mudado todos os dias, ele vai mudar você também. E se você está na presença do Senhor, está caminhando e está passando por alguma dificuldade, fica firme. Fica firme. Porque quando a gente tá caminhando na presença do Senhor, parece que o inferno ele se levanta. Porque ele sabe que o caminho do Senhor é um caminho de vitória, um caminho de alegria, um caminho de felicidade. E se tem algo que não interessa ao inimigo das nossas almas é a nossa alegria. Então ele faz de tudo para você desistir. Ele usa pessoas, e principalmente dentro da nossa casa, onde, pelo menos eu acho que deveriam ter pessoas para nos apoiar, para nos ajudar. E é principalmente dentro da nossa casa a maior dificuldade que a gente tem de permanecer firme no caminho do Senhor.
Então, essas foram as dificuldades que eu passei e eu espero que o meu testemunho te ajude de alguma forma, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família e fica firme. Deus é contigo. O caminho do Senhor é o melhor caminho que você pode andar. São dois caminhos que nós temos. E o Senhor recomenda, vá pelo caminho de vitória, que é o caminho que leva para o céu. É o caminho que é Jesus Cristo. Não existe outro. Tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família. Beijão e até o próximo vídeo.